Olá, fico feliz de estar novamente aqui com você. Nesse vídeo nós vamos falar sobre um assunto que já deveria estar sendo ensinado para nós nas escolas, né? E um conhecimento que já deveria fazer parte da nossa formação, pois ele explica todo o funcionamento, né, da energia e a aparência também do mundo que nós vemos aqui nesse planeta e também fora dele, no universo, porque existem padrões que se repetem e as manifestações apenas que mudam, mas a essência é a mesma. Então, nós vamos falar hoje sobre dois assuntos, os fractais e o torus, ou o movimento toroidal, certo? Vamos começar com o fractal. O fractal, se você pode pesquisar na internet, tem um vasto conhecimento sobre isso, e ele explica toda a estruturação da nossa realidade como formação mesmo. Então, assim, a natureza, os nossos pulmões, né, o nosso corpo, a foz de um rio, ele é uma aparência, né, que é autorreplicante. Então, você pegar um fractal na imagem macro, ou se você aproximar e ver o detalhe, é a mesma forma. E esse fractal, ele é regido por uma fórmula matemática, que é conhecida como fórmula de Fibonacci, né, que é 1, 2, 3, 5, 8, 13, que é o quê? O número é a soma dos dois anteriores, né? E esse número está presente em todos os locais da natureza. Em vários elementos nós vemos eles. Não há nada que a natureza crie sem respeitar essa que também é chamada como a razão áurea, né? Então ela está presente. Eu vou colocar em seguida algumas imagens para vocês verem o que é a razão áurea, né? O que é a fórmula de Fibonacci, a fórmula dos fractais aplicados, para você ver como isso se relaciona tanto com o nosso corpo, quanto com o nosso planeta, quanto também com o cosmos. E ele também, coisa simples, né, que você consegue observar no seu dia a dia. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, né, essa plantinha. Tá vendo que existe uma distância entre essa folha e aqui é uma distância menor, e aqui é uma distância menor ainda? Isso é o fractal, isso é uma arquitetura que toda a natureza respeita em sua criação. Isso está presente em absolutamente tudo, desde os nossos tecidos, na natureza, na forma das galáxias, em todo o funcionamento, né, dessa energia, dessa, digamos, arquitetura, né, da criação. Então ela respeita essa ordem, ela respeita essa dimensão, essa proporcionalidade. Então esse é sobre o fractal. Eu vou deixar aqui também um link para vocês poderem se informar. E veja aí agora algumas imagens que demonstram exemplos de fractais, exemplos de imagens que são criadas a partir dessa proporção. A sequência numérica de Fibonacci forma uma espiral, que está presente em muitas conchas de forma muito clara, em tempestades, e também na formação e na aparência das galáxias. Na foz dos rios também se vê claramente, assim como em nossos pulmões. O padrão também se repete nas descargas elétricas e na partícula de gelo, e também nas flores se vê claramente. Muito bacana, né? Realmente está presente em tudo, e quando você começa a observar isso no seu dia a dia, você vai entender muito da aparência da nossa natureza, né? Ela respeita essa proporcionalidade, ela respeita essa fórmula matemática, né? Porque está presente também em toda a criação. Agora, vamos falar de um outro assunto, que é assim, ok, o fractal, ele é como se fosse uma inspiração, né? Algo para você crescer, a proporcionalidade do crescimento. Mas como se autorregula a energia dentro desse crescimento? Aí vem o torus, que é o movimento toroidal ou o movimento de toroide, né? Que é justamente, se você visualizar, o campo magnético do planeta Terra. Que é o quê? Se você nunca viu, eu vou deixar também aqui em seguida uma imagem para você ver. Então você tem o planeta Terra, né? E aí o campo eletromagnético ele entra, né, dos dois lados, né? Então imagina que o planeta, o campo sai e entra. Então é a mesma coisa o nosso corpo, né? Nós temos um campo eletromagnético que ele percorre por nós, sai do nosso corpo, né, e entra novamente. Então esse movimento toroidal está em
todos os locais também, tanto do nosso planeta, do nosso corpo, quanto no cosmos. Então existem alguns exemplos, né, que eu posso mostrar para vocês clássicos, né? Então veja, por exemplo, a pinha. A pinha, ela é um toroide perfeito, né? Então você vê claramente os movimentos saindo e sempre acima você tem dois movimentos, o que sai, né, e entra aqui, né? São as duas energias dos polos. Então você tem aqui perfeitamente o movimento, né? É que ele até vira assim para baixo de tanta energia e aqui assim para baixo também, né? Então você vê claramente esse movimento acontecendo, por exemplo, na pinha. Você vê isso acontecendo, por exemplo, né, em alguns elementos da nossa natureza. Então você vê que até mesmo aqui, que é um movimento forte, que há de ascendência, onde se desenvolve as flores, por exemplo, né? Então você vê que há uma rotação e ela gira realmente ao ponto de às vezes até se dobrar para dentro, né? Que é o caso que nós vemos nessa planta aqui, que é extremamente interessante, né? Que é a planta chamada pata de elefante, né? Então a formação dela é um toroide perfeito, né? Então quando você solta assim, por exemplo, ele automaticamente se arranja como um movimento da energia ao redor dos corpos. E existe um elemento, né? Vários, eu vou colocar em seguida também uma imagem para vocês verem, mas a maçã, ela é um exemplo fantástico, as frutas em geral são um exemplo fantástico do movimento toroidal do touros. Então você vê que ela até entra, né? Ela tanto em cima quanto embaixo, ela tem um movimento que entra a energia novamente, mas para você ver claramente como funciona, você precisa cortar ela no meio. Então vamos cortar essa maçã no meio e vamos revelar aqui todo o movimento que existe tanto no nosso plano, né, quanto no nosso planeta, no nosso cosmos. Então olha só como é o movimento. É exatamente assim. Então o campo eletromagnético da Terra, por exemplo, você pode considerar também perfeito esse movimento. Então imagina que aqui é o planeta Terra, né? E você tem o campo eletromagnético percorrendo, entrando, percorrendo e entrando. E é engraçado porque é exatamente no local onde há maior acúmulo de energia, né? Onde se converge as energias, que se produz o maior poder da fruta, que é a semente, por exemplo, que dentro dela tem capacidade de se replicar e de se crescer. Então, você vê isso em todos os locais, você vê isso em toda a natureza. Então, esses dois elementos, que também podem ser chamados, né, como se fossem arquitetos da criação, o movimento toroidal e o fractal, juntos, eles podem esclarecer de forma muito tranquila todo o movimento energético que existe entre os corpos aqui desse planeta, do cosmos, do universo. Então eu deixo para vocês agora umas imagens para vocês verem como que existe esse movimento toroidal em todo o local. Em vários exemplos a gente vê claramente isso. Então olha só para você ver como é interessante tanto de lugar que nós encontramos o touros. Podemos ver o movimento toroidal na divisão celular, nas frutas, nas árvores, e ele também está presente ao redor do planeta Terra, protegendo o planeta dos ventos solares. Também é possível observar nas tempestades, nas frutas é muito claro o seu padrão, e ao redor dos planetas, a magnetosfera demonstra claramente o seu movimento. E também está presente no corpo humano com um campo energético magnético que cerca os corpos, assim como na regulação energética das galáxias. O movimento toroidal também está presente em todas as células do desenvolvimento celular. Muito bacana, né? Então, espero que com esse vídeo você comece a olhar para a natureza, olhar, né, para a realidade que te cerca de uma maneira mais consciente, porque toda aparência, tudo que acontece, existe uma regência, existe um padrão, nada é aleatório. Então isso está contido dentro da criação. Isso faz parte do nosso corpo, né, o nosso cérebro, o nosso neurônio, a proporção dos nossos dedos, tudo que compõe a gente respeita a proporcionalidade dos fractais e o movimento energético do touros. Então, é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.